Mais uma oportunidade, estamos todos reunidos para mais um programa Semeando a Boa Nova. E agora, nessa versão das redes sociais. Nosso tema de hoje, mediunidade durante o isolamento social. Estamos presentes em nossa bancada, Fernando Botasso e Hilário Rocha, que é o nosso convidado da noite de hoje. E eu, Flávio Ottolini. Nossa equipe tem uma grande equipe por trás para poder levar a vocês o melhor do nosso programa. No apoio técnico nós estamos com o Anderson, o Eros, o Danilo e o Valdecir. E os comentários que serão feitos durante o nosso programa pelo Marinho, pelo Hélio, pela Clarissa e todos nós unidos, juntos também com a Suzete, que fica no nosso WhatsApp recebendo a sua interação, e a participação do nosso ouvinte é muito importante. O tema de hoje, a mediunidade, é um assunto que suscita muitas dúvidas, mas ainda sobre como devemos lidar com esse atributo durante o período de isolamento social. No programa de hoje, conversaremos sobre esse tema, considerando os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E mais uma vez, é um grande prazer ter você, Hilário, aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, bom dia, mas bom dia mesmo a todos os ouvintes, a esta equipe, a qual prezamos bastante, e agradecemos fundamente por esta oportunidade extraordinária de estudo, de aprendizado e de sustentação espiritual nesses momentos de isolamento social. Perfeito. Hilário, as pessoas que nos assistem muitas vezes não têm o conhecimento do que vem a ser a mediunidade. O que nós poderíamos esclarecer ao nosso ouvinte desse atributo tão especial, esse presente que nos foi concedido, que é a mediunidade? A mediunidade, antes de tudo, é uma bênção de Deus na vida das criaturas. É uma predisposição orgânica, uma sensibilidade que permite à criatura encarnada perceber e sentir a presença do mundo espiritual ao nosso redor, inclusive até obtendo comunicações dos nossos companheiros falecidos, entre aspas, e que continuam mais vivos do que nunca na dimensão espiritual da vida, na vida além da vida. É bom que se deixe bem claro que não foi o Espiritismo o inventor da mediunidade. A doutrina espírita não inventou absolutamente nada, mas é uma religião maravilhosa que nos permite lidar com a mediunidade em termos de racionalidade, de inteligência e, acima de tudo, de muito amor. Perfeito. Fernando, nós costumamos ouvir bastante o termo desenvolver a mediunidade. O que nós poderíamos dizer ao nosso ouvinte, esse exercício, essa forma de trabalhar esse atributo que muitos de nós, e segundo Allan Kardec, todos nós somos espíritas? Talvez o termo desenvolver não seja tão adequado, né? Eu, particularmente, eu prefiro educar a mediunidade, como o Hilário bem colocou, é um atributo do indivíduo, nato, tem uma questão orgânica e ele precisa educar, sim. A gente pode colocar também o termo desenvolver, mas desenvolver-se para educar a conduta moral e se alinhar com os espíritos benéficos. Porque a mediunidade é uma capacidade de intercâmbio entre mentes, de desencarnados para encarnados, de encarnados para desencarnados, de encarnados para encarnados e desencarnados para desencarnados. Ou seja, é um intercâmbio entre mente. Se eu educo o teor do meu pensamento, da minha vibração, se eu sei que, dependendo do teor que eu emito, eu vou captar o mesmo teor, eu preciso educar, porque senão eu vou ser vítima de mim mesmo. Porque normalmente a gente pensa que existem os obsessores, eles que estão fazendo mal conosco. Parte é verdade, mas só tem essa ligação porque eu estou conectado mentalmente com eles. Por isso, a necessidade de uma educação evangélica para que eu consiga, por mim mesmo, obviamente com auxílio de uma casa espírita, de palestrantes, educadores espíritas, para que eu aprenda que o comportamento correto deve ser feito para que eu não sofra esses assédios.
Perfeito. Então a mediunidade não escolhe credo, raça ou condição social. Ela é divina e é universal, capaz de produzir um fenômeno de atração magnética e, assim como um imã, consegue captar o campo áurico de uma pessoa que já inclusive desencarnou. O médium é a ponte entre esses vivos e os espíritos e experimentam fenômenos que desafiam a ciência. É isso mesmo, né, Hilário? É isso mesmo. E é bom que se esclareça que médium é uma palavra neutra. É uma palavra latina e que significa intermediário, mensageiro. Ser médium significa estar no meio, ser intermediário entre plano espiritual e plano físico. Antigamente, há muitos anos atrás, naquela época, inclusive da nossa infância, o que já faz um bom número de décadas, considerável, era muito comum que nós ouvíssemos as expressões da seguinte forma: o senhor é médio, a senhora é média. Não é médio nem média, é médium. A palavra é neutra, ela se aplica tanto para o gênero masculino como o gênero feminino da língua portuguesa. E a universalidade da mediunidade é realmente a marca registrada desta faculdade, porque mediunidade é sensibilidade, mediunidade é comunicação. E esta comunicação sempre esteve presente desde que o mundo é mundo, desde que o homem pisou a face da terra, nas mais variadas denominações religiosas que carecem o nosso mais profundo respeito, porque também são escolas de amor que ajudam as criaturas. Quando nós percebemos que os nossos irmãos estão envolvidos pelo Espírito Santo, eles estão realmente sob o impacto, sob a influência do plano espiritual e sendo inspirados pela mediunidade redentora. Hilário, nesse período, né, que todos nós, o mundo todo, enfrenta a necessidade do isolamento social, essa educação mediúnica, este desenvolvimento mediúnico, é possível ser realizado, feito nos lares das pessoas, uma vez que estes não podem mais frequentar os núcleos religiosos, os centros espíritas? É possível que essa mediunidade possa estar sendo afetada? Este é um questionamento que nós nos fazemos todos os dias. Até porque, meus irmãos, para a grande maioria de nós, para a maioria esmagadora das criaturas humanas, o isolamento social nos pegou de surpresa. Foi um acontecimento que nos colheu a todos de chofre, de inopino e até, como diríamos, de calça curta, falando na gíria. É bem verdade, quem nos ouve, quem nos acompanha, sempre soube que a mediunidade exercida na casa espírita sempre foi a menina dos nossos olhos, particularmente no nosso caso. Claro que nós estamos na área da palestra, na área da exposição, há muitos anos, mas a mediunidade é a nossa praia. A sala desobsessiva sempre foi a nossa paixão dentro da doutrina dos espíritos. E evidentemente esta situação nos trouxe um grande ponto de interrogação. O que fazer? Entretanto, para responder esta pergunta, nós encontramos a resposta na própria doutrina dos espíritos, que nos esclarece que o plano espiritual continua trabalhando. A dimensão espiritual dos nossos trabalhos até aumentou. O trabalho do plano espiritual está muito mais intenso, até por conta desse isolamento que é profilático, que é necessário por uma questão sanitária, por uma questão de saúde. Então, os médiuns que têm as suas faculdades afloradas, que no nosso caso também acontece, esses médiuns hoje estão numa nova situação,
onde eles vão fazer o recurso da oração e do estudo, vão fazer o seu intercâmbio com o plano espiritual, através das suas atividades no dia a dia, da sua exemplificação de amor no mundo cotidiano e sintonizando com o plano espiritual, por intermédio da ferramenta da prece, do estudo doutrinário, da gratidão a Deus e da vibração nascida do coração. Esta é a sintonia que o médium faz com o plano espiritual, conforme nos orienta a literatura espírita. E é claro, num processo de adaptação, mas os resultados têm sido muito bons. Perfeito, Hilário. Nós agradecemos imensamente a participação dos nossos ouvintes e, de uma maneira especial, para o apoio à participação, nós estaremos sorteando durante o nosso programa 2 livros espíritas que foram gentilmente cedidos pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. Na nossa semana passada, nós tivemos 2 ganhadoras, a Mara Rúbia e a Marli Albuquerque. E se você entrar em contato conosco através das nossas mídias sociais, enviando uma mensagem via WhatsApp ou SMS para o telefone DDD 11 997 666 555, você também estará recebendo a oportunidade deste sorteio dos nossos livros. E o Fernando vai estar falando para nós como está a interação dos nossos ouvintes através das mídias sociais. Curioso, viu, Flávio? O pessoal já está participando. E a curiosidade é que o pessoal participa pelo Facebook antes mesmo do programa. Ontem, analisando aqui a página e tal, o pessoal lá da França mandando um abraço, falando que ia acompanhar. Hoje aqui já quem mandou a mensagem foi o Walter, a Mariana Cossa, o Du Araújo, desejando um bom dia. Além da Olívia, né? A Santos, a Cecília Meirelles, deixa eu ver aqui quem mais. Rogério Quadros, o Walter Page, ele faz uma pergunta, qual a questão orgânica que habilita o médium? Eu acho que ele está tentando, de repente, pensar em qual região orgânica está sediado, que seria na caixa, na glândula pineal. Dr. Sérgio Felipe, da USP, faz um trabalho muito interessante com essa glândula pineal, que tem alguns cristais, aqueles que são médios têm uma quantidade maior, que isso fomenta a própria mediunidade. Então, a glândula pineal está sendo utilizada. Então, fica mais ou menos no meio, né, da parte do crânio. Seria, eu acho que essa pergunta que o Walter está fazendo. Quem participou também? Ivana Galindo, Luzia Vera Zago, a Patrícia Costa, e tem o pessoal também de Portugal, viu, Flávio? Do Facebook aqui, Mensagens Espíritas Kardecistas, está desejando um bom dia. A Bel D'Amico, José Navarro, Marli Albuquerque e o Sérgio Lima, todos participando aqui conosco. Bom dia, gente. Perfeito, muito bom dia a todos e nós agradecemos imensamente a participação. E nós agradecemos também os nossos apoiadores institucionais. E neste momento queremos fazer um agradecimento especial à Clean Solution, que é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. A Clean Solutions fica aqui em Santo André, na Avenida Dr. Cesário Bastos, no número 390, pertinho da Praça Kennedy. O telefone para entrarmos em contato com a Clean Solution, essa empresa que tem especialização em higienização de pisos, através do telefone DDD 11 447 1414. E se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, assim como faz a Clean Solution, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programasbn@gmail.com. Hilário, eu tenho também mais uma pergunta, que como nós devemos nos portar, né? Qual deve ser o comportamento dos trabalhadores, os encarnados, que possuem a mediunidade, de forma mais ostensiva e não estão frequentando as atividades mediúnicas por conta de isolamento social? O que esse médium deve fazer? Deve vigiar e orar para não cair em tentação. Isso é uma questão básica que Jesus recomendou para o exercício da mediunidade. Oração e vigilância. É aquilo que os católicos colocam no protocolo de São Bento. Ora e labora.
A oração não pode de forma nenhuma estar ausente na vida do médium neste período de isolamento social. Até porque a mediunidade é uma faculdade versátil, é uma faculdade dinâmica, e certamente o médium que está vigiando, o médium que está orando, o médium que está apurando a sua sensibilidade, mesmo impossibilitado de frequentar o centro, ele receberá, através da sintonia do plano espiritual, a inspiração necessária para continuar dinamizando a sua vida nas atividades cotidianas. É o contato com a família, é o cuidar da casa, é o desenvolver as suas atividades diárias, o estreitamento das relações domésticas, o chamado home office também, que é uma oportunidade para que as criaturas possam aprender muitas coisas. Este que vos fala foi obrigado a aprender na marra o home office. Na raça, né? Na raça, é verdade. E isso tudo é muito positivo. Apesar das dificuldades gigantescas que nós enfrentamos, nós vemos que a misericórdia divina está sempre presente. E o auxílio espiritual nunca falta. Então, vigilância, oração e dinamismo, porque a vida está nos chamando neste momento para exercitar todo este conteúdo espiritual que nós aprendemos em décadas e décadas de frequência à Casa Espírita. Ô Flávio, curioso isso, né? Essa frequência na Casa Espírita agora é impossível devido ao isolamento. E o Hilário foi muito preciso. Ele falou o seguinte, olha, aprendemos tanto e agora é o momento de colocar em prática. É escola, tá? Então nós temos os nossos mentores, os nossos amigos, os professores da Casa Espírita, os palestrantes, os livros. Só que chegou o momento de nós fazermos a nossa parte. Porque a gente acha que mediunidade é somente na Casa Espírita. E a gente começa a aprender ou perceber ainda mais que a mediunidade é intercâmbio entre mentes e acontece constantemente. Antes, nós tínhamos a frequência na Casa Espírita que dava uma base, uma segurança ainda maior. Recebíamos o passe, encontrávamos com os amigos, tínhamos nossa vida social na Casa Espírita. Hoje, isso já não é tão possível mais. Porém, tudo que nós aprendemos é o momento de colocarmos em prática. A vigilância deve ser redobrada nesse período, porque eu estou em casa e constantemente eu estou pensando, emitindo. Se eu emitir coisas ruins, certamente começa o quê? Se aproximar esses tipos de pensamento. Por isso a necessidade da vigilância. E aí a gente organiza, sim, salas de bate-papo virtual, para falar de coisas boas com os amigos. Aqui a Casa Espírita, o Núcleo Espírito Semeador, tem as palestras aos sábados, tem as palestras às quartas-feiras, tem o programa de rádio, certamente outros meios de outras casas espíritas estão fazendo o mesmo. Então é o momento de nós utilizarmos um pouco mais do conhecimento adquirido nos livros e também nesses recursos que a tecnologia nos oferece, para que a gente consiga se manter mais conectado com o bem, mais vigilante. Porque, curioso, eu não sei se acontece com vocês, parece que nós ficamos mais sensíveis. Nós estamos percebendo essa onda mais de medo e a gente sente mais isso. A gente fica mais eufórico, mais triste. Então, isso são sintonias que nós vamos tendo com o tempo. E aí a necessidade de aprender, opa, não estou muito bem, eu preciso fazer a minha parte, a minha oração, uma boa leitura, para elevar o meu padrão mental e vibracional e ressintonizar com os bons espíritos. Perfeito. Pelo que nós pudemos perceber, o médium possui uma responsabilidade até maior do que uma pessoa comum. O dever de todo médium é amar, respeitar o próximo, doar os seus ouvidos, consolar aqueles que necessitam. E deve aperfeiçoar também os pontos morais e lembrar que todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. É importante aplicar-se ao serviço do bem, convertendo-se a um instrumento de luz para si próprio e para todos que nos rodeiam. Não é isso mesmo, Hilário? Exatamente. Nós temos de entender que a seara do bem, ela está em todo lugar. Não é possível para a criatura, seja médium ostensiva ou não,
ficar 24 horas por dia num astral elevadíssimo. Ninguém consegue isso. Exigir isso de uma pessoa é exigir o impossível. Entretanto, isto não significa de forma nenhuma que nós estejamos isentos da necessidade de correção. Muitas vezes nós sentimos a aproximação da angústia, sentimos a visita do medo, do pavor, do pânico. Dá seu microfone. Então é nestas horas, meus irmãos, que nós precisamos recorrer Só isso. às armas amorosas que a doutrina espírita nos oferece. A leitura evangélica, o estudo da Sagrada Escritura, à luz da doutrina espírita. E nós vamos ver que as Sagradas Escrituras estão recheadas de fenômenos mediúnicos e de orientações maravilhosas. O quanto a Sagrada Escritura brilha à luz do Espiritismo. A partir do momento que a criatura dedica um tempo em se percebendo numa sintonia menos feliz, a ler um trecho do Evangelho, uma página de Fonte Viva, de Caminho, Verdade e Vida, de Vinha de Luz, que são livros extraordinários, Palavras de Vida Eterna, o Livro da Esperança, Pão Nosso, a criatura vai perceber luzes espirituais. É como se ela estivesse se aplicando um autopasse. Perfeito. Hilário, nós estamos aqui com uma pessoa especial que trabalha na nossa equipe, que está do seu lar também ouvindo o programa, interagindo conosco, é a Clarissa. Clarissa, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Flávio, bom dia a todos. Estou aqui ouvindo atentamente o programa de hoje, é muito bom participar com vocês. Clarissa, muito obrigado. Clarissa, uma pergunta importante, nós estamos aqui desenvolvendo o tema da mediunidade nesse momento de isolamento social, e aí nós fazemos o seguinte questionamento: é recomendável que haja a manifestação espiritual em casa durante esse período de isolamento? Olha, Flávia, é uma pergunta muito interessante, né? E eu gostei bastante quando o Hilário falou que para todos nós é um momento de aprendizado agora, né? Desse isolamento social que nunca ocorreu antes. O que a gente entende estudando o espiritismo é que o médium, quando ele entra em comunicação, o médium ostensivo, quando entra em comunicação com os espíritos, principalmente no auxílio aos espíritos sofredores, ele tem um estado alterado de consciência. E não é recomendável que ele faça isso na sua casa, sozinho, né, sem o amparo dos outros companheiros. É claro que a gente entende que o grupo espiritual tem a participação da espiritualidade também, mas nesse momento, estudando o espiritismo, nesse momento novo, a gente entende que não é recomendável o médium fazer atendimento a espíritos sofredores. Inclusive, sobre o tema de hoje, acho que cabe uma reflexão muito importante para todos nós a respeito da mediunidade, que é o objetivo do grupo mediúnico. A gente pensa que o grupo mediúnico existe para os médiuns atenderem somente os espíritos sofredores. E eu acho que agora é o momento da gente refletir. Será que é só isso mesmo? Todos nós estamos lá, né, os médiuns ostensivos, as outras pessoas que participam, para um aprendizado também. Estamos lá para nos educar, estamos lá para, no contato com a espiritualidade, nos desenvolvermos. Então, nesse momento, o grupo ele deve continuar, mesmo que sem a comunicação dos espíritos. E, nesse sentido, Kardec, na Revista Espírita de 1861, ele faz uma matéria, Flávia, a respeito de médiuns escassos. O que tem a ver com o tema de hoje? Que ele comenta se as reuniões espíritas mediúnicas devem continuar sem a presença de médiuns, ou seja, sem comunicações, que é o caso de hoje. A gente tem médium, mas não teria comunicação. E ele explora nessa matéria na Revista Espírita que as reuniões devem sim continuar. E o que deve acontecer nessas reuniões? O estudo das obras, né, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, os comentários sobre casos conhecidos sob a ótica da doutrina espírita, enfim, a troca de ideias, né, o estudo detalhado. Então, ele deixa muito claro que o grupo mediúnico deve continuar mesmo sem comunicação. Então, essa é a recomendação do Espiritismo para todos nós.
Clarissa, realmente você foi muito feliz nas suas colocações, é importante esse esclarecimento aos nossos ouvintes. Agradecemos demais a sua participação, sempre bem-vinda, e estamos vibrando para que breve estejamos todos juntos, né, Clarissa? Um beijo grande para você, para o Danilo e para o Pedrinho. Um beijo grande para todos vocês, gente. Um abraço. Eu agradeço mais uma vez o apoio institucional da Superbanca, essa empresa que conjuntamente conosco auxilia na divulgação, na elaboração e na construção do programa Semana Boa Nova. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, no número 1168 aqui em Santo André. Para entrar em contato com a Superbanca, você pode ligar no DDD 11 4994 0443. Repetindo, DDD 11 4994 0443. E se você deseja ser um apoiador institucional, assim como faz a Superbanca para o nosso programa Semana Boa Nova, entre em contato conosco através do e-mail, programa sbn@gmail.com. Fernando, nós sabemos que tem muitas perguntas interessantes aí recebidas dos nossos ouvintes através do Facebook. Você poderia trazer essas perguntas para nós, Fernando? Olha, eu achei interessante uma pergunta que o Rogério fez, porque é curioso, todo mundo quer saber. Ele pergunta o seguinte, o Flávio: qual a melhor forma de descobrirmos nossa mediunidade e desenvolvê-la? Eu queria saber. Hilário, você pode responder para a gente? Claro. A melhor forma de descobrir a nossa mediunidade e de educá-la é olhando para dentro de nós. É estudando os ensinamentos do Evangelho de Jesus e perseverando nos postulados da doutrina dos Espíritos. Isso, evidentemente, não tem um tempo determinado. Isso não tem uma regra fixa, porque cada criatura é um mundo, cada espírito, cada filho de Deus é uma realidade. Mas a vida tem nos mostrado que esse roteiro é infalível. As atitudes de amor, a capacidade de perdoar, a perseverança no estudo, a vigilância e a oração definirão para a criatura qual a sua mediunidade, que às vezes pode não ser ostensiva, às vezes pode ser a mediunidade de ouvir, a mediunidade de movimentar as mãos num trabalho profissional, num trabalho social, a mediunidade dentro da família, no apoio, no aconchego, no exercício da tolerância. Até porque, meus irmãos, ser médium não é apenas sentar-se à mesa de uma reunião mediúnica para dar uma passividade psicográfica, psicofônica, ou para ter uma vidência ou uma audiência. Ser médium é ser cidadão da vida, é colocar-se a serviço da vida, a serviço das iniciativas que valorizam a arte, que valorizam a cultura e que principalmente dignificam o ser humano. Ser médium é trabalhar pela dignidade da pessoa humana. E a mediunidade é elástica. Quantos médiuns estão sendo intermediários, compondo músicas maravilhosas, pintando telas, fazendo esculturas belíssimas, movimentando-se nos mais variados campos da ciência, da agricultura, da arte e da política também, por que não? Existem exceções nobilíssimas no campo da política, onde as criaturas estão recebendo inspiração espiritual e trabalhando com Jesus. Então, muitas vezes a criatura, quando começa a estudar o Espiritismo, quando ela começa a fazer os cursos, vem esse entusiasmo exagerado e que às vezes é seguido de uma frustração, porque nos exercícios mediúnicos a criatura não consegue obter a passividade. Então nós diríamos para esses corações que se tranquilizem, até porque no recinto de uma atividade mediúnica de desobsessão, aquela criatura que não tem a mediunidade ostensiva, ela pode ser muito útil, ela pode ajudar bastante, porque ela estará sustentando vibratoriamente a reunião. É aquilo que a doutrina chama de médiuns de doação, médiuns de sustentação. O exercício do passe,
é um exercício mediúnico também. Então este trabalho é nosso. Não existe uma fórmula para se descobrir de qual tipo de mediunidade a criatura é portadora. Mas existe o roteiro que está no Evangelho de Jesus e na codificação de Kardec. Perfeito. Os mais curiosos também, existe o livro dos médiuns, tá? E é um capítulo que a Kardec vai denominando as várias classes mediúnicas, as mais... Isso, porque como o Hilário falou, o seguinte, quando você está educando uma pessoa, você está sendo médium. Quando você está fazendo uma comida, preparando, passando o seu sentimento, você está transmitindo sim os seus fluidos. Então, a importância da gente compreender que mediunidade não é só na casa espírita, naquele momento que você senta. É um exercício constante de pensamento iluminado para servir ao bem. Poderia ser assim. Curiosamente, tem um pessoal participando aqui, Flávio. Queria só falar da Maria Tamásia. Ela desejou um bom dia, tá? E tem um ótimo dia. Ela está dizendo que está amando ouvir tudo isso. É maravilhoso. Um grande abraço para todos e gratidão ao Hilário, tá bom? É isso aí. Tem mais alguma pergunta, Fernando? Não. Hilário, como nós podemos orientar ou esclarecer os nossos ouvintes com a mediunidade em determinadas pessoas que possam encontrar-se desequilibrada? E essa pessoa, neste momento, não tem a oportunidade de ir à casa espírita para receber uma orientação, para ter um tratamento nesse aspecto. Como ela deve se portar e quais as indicações que nós damos para essas pessoas que enfrentam essas situações? Nós temos sido procurados em nossa residência, mediante contatos telefônicos, por várias criaturas nesta situação, que chegam até nós por indicação familiar, por indicação de algum companheiro de trabalho. E a orientação que nós damos, claro, dentro das nossas limitações também, o que nós podemos falar para esses companheiros, que às vezes num momento de pânico, numa hora de pavor, de angústia, tem a sua sensibilidade mediúnica exacerbada, e isso é mais comum do que se pensa, porque a mediunidade está em todo lugar, nós poderíamos orientar essas criaturas no sentido de que buscassem a ajuda no Evangelho de Jesus, procurassem assistir às palestras que são apresentadas virtualmente pelas casas espíritas, procurasse também desenvolver em casa a prática da prece, da boa leitura, sem perder a sintonia com esses conteúdos espirituais que são apresentados todos os dias. Todos os dias nós temos uma live, temos um momento de reflexão à luz da doutrina espírita, temos uma palestra, basta procurar. Existem inclusive casas espíritas, não é o caso da nossa, mas existem muitas casas, nós temos consciência disso, temos até indicado para as pessoas. Tem casas que disponibilizaram um plantão de orientação mediante tarefeiros que se revezam no WhatsApp. Esse recurso tecnológico, esse aplicativo de comunicação instantânea. Existem casas que estão fazendo um rodízio de tarefeiros para orientar essas criaturas tolhidas pelo pânico, pelo desespero. A própria Rádio Boa Nova de Guarulhos, me perdoem aqui se estamos fazendo propaganda, de forma alguma. Mas aquilo que é bom em termos de doutrina espírita precisa ser divulgado. A Rádio Boa Nova de Guarulhos, AM 1450, inclusive quem quiser baixar o aplicativo pelo celular também tem como. Coloca lá no Play Store, Rádio Boa Nova de Guarulhos, o aplicativo baixa na hora. Eles fizeram uma programação muito interessante, disponibilizando um plantão de pronto atendimento, um plantão de evangelho no lar, no programa chamado O Centro Espírita no Seu Lar. E isso acontece nas mais variadas horas do dia, nos horários mais diversificados. Nós, inclusive, estamos remetendo essas pessoas
que chegaram até nós, é claro, a gente ouve, orienta de acordo com o nosso recurso, que é limitado, mas que é muito amoroso, e encaminha essas pessoas para esses plantões de atendimento, onde certamente elas serão tranquilizadas, não de uma forma milagreira, porque isso não existe em doutrina espírita, mas de uma forma inteligente e consciente. Perfeito. O nosso programa de hoje nós estamos falando sobre a mediunidade durante o isolamento social. E no nosso próximo sábado nós estaremos falando sobre equilíbrio mental com o Mário Mas. Então, todos os sábados, nosso programa ao vivo das 8h30, das 8 horas às 9h30. Você pode acompanhar também as gravações do nosso programa através do Facebook Live, do Instagram e também do YouTube. E a nossa rádio web, que após o nosso programa, 30 minutos depois da conclusão, 10 horas, estaremos também com o nosso programa gravado através da nossa rádio web ABC. Fernando, queria falar alguma coisa? Sim, só aproveitando a passagem dos ouvintes aqui, Olívia Santos já foi citada, a Sandra mandando um abraço, a Santinha também, a Du Araújo passou por aqui também, um grande abraço a vocês, viu? Lembrando que vocês estão concorrendo a um livro, aqui na primeira hora, né, Flávio? Na verdade nós estamos agora na forma do sorteio, pegando o tempo todo do programa e no final, nos minutos finais, nós estamos sorteando 2 pessoas para receber esse livro que é gentilmente cedido pelo Ideal, que é o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, e também pela Fonte Viva de Belo Horizonte. Os ganhadores poderão, assim que retornarmos às atividades aqui no Núcleo Espírita O Semeador, inclusive da onde nós fazemos as nossas gravações, retirar os seus exemplares. Fernando e Hilário, como fica a continuidade dos tratamentos de desobsessão que estavam em andamento nas casas espíritas e que foram interrompidos em virtude da pandemia e da necessidade do afastamento e do isolamento social? A continuidade dos tratamentos permanece natural, permanece límpida e cristalina como o raio de sol. O companheiro em tratamento vai continuar o seu tratamento através da sintonia com os benfeitores espirituais, com a boa leitura, com o evangelho no lar e com a sua perseverança. Nós recomendamos que no dia que a criatura vai à casa espírita, naquele dia, naquela hora em que ela ouve a palestra, e depois recebe a fluidoterapia do passe, que ela faça a sintonia na sua casa, fazendo o seu momento de prece, fazendo a sua boa leitura. Nós recomendamos a série de Emmanuel, que já falamos aqui, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Vinha de Luz, e o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a criatura leia em voz alta, estude, faça também a sua vibração em favor da humanidade necessitada. Vibrando pela humanidade, automaticamente ela está vibrando por ela mesma, porque quem socorre é socorrido, como diz Francisco de Assis. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, o tratamento de desobsessão, em que pese a ausência da criatura na casa espírita, ele continua, porque essa ausência de frequência à casa espírita é suprida pelo reforço energético que vem do plano espiritual, porque a espiritualidade está muito atenta a todas as necessidades do Filho de Deus. Então o tratamento continua assim. Flávio, eu fico imaginando a questão do tratamento, fazendo uma analogia com uma escola. Quando nós vamos à escola, nós temos a orientação do professor, ele passa um exercício, ele ensina, dá motivação para que a gente possa fazer, só que chega um certo momento que nós temos que mostrar o quanto nós aprendemos. Chegou um momento, eu ressalto isso, esse é o momento de todo o aprendizado que foi colhido ser colocado em prática, em mostra. Mas de que forma? Eu não posso sair de casa? Mas pode fazer muito pelo pensamento.
Por isso a necessidade da prece, da vibração, o desejo do melhor, a conexão com os meios sociais, como vocês estão conectados aqui, nós estamos conectados. Qual tipo de mensagem que eu me conecto? Que tipo de imagem chega na minha casa pela televisão, pelo Facebook, pelas mídias sociais? Então, tudo isso é um exercício mental que agora nós não temos mais a desculpa de ir para um lado e para o outro, a gente tem que ficar parado. E mentalmente a gente está emitindo essas mensagens. Chegou o momento, sim, de fazermos um exercício mental mais intenso para o bem. Desejar, sim, a melhora dessa condição, emanando vibrações de paz, de esperança, trazendo esperança e levando principalmente aqueles que estão carentes disso. Quantos amigos, familiares estão entrando em situações difíceis? A gente, com um telefonema, com uma mensagem de WhatsApp, você pode o quê? Renovar a atitude desse indivíduo. Você pode fazer muito se você quiser. A gente pode fazer muito. Agora, depende. Eu posso ficar sempre esperando que os espíritos façam como eles fazem, ou me prontificar a fazer a minha parte. Então aí lembrar a pergunta que Paulo fez a Jesus: mestre, o que queres que eu faça? Nesse momento, o que eu poderia ajudar nesse âmbito social? Qual é a minha parte e não do outro? Porque a gente espera que nós façamos, e o nós é ninguém. Agora, quando fala assim, o que queres que eu faça? Aí sim, eu vou começar a me conectar um pouco mais. Perfeito. Fazendo uma correção a todos os nossos ouvintes, que o nosso endereço da Web Rádio é webradioossemeador.org. Nós vamos pedir para o Fernando depois colocar também todas as mídias, todos os veículos para que você possa assistir às gravações do nosso programa a qualquer momento, na sua casa, do seu celular. Inclusive a Web Rádio ossemeador.org também tem um aplicativo disponível nas lojas de aplicativos. Hilário, nós poderíamos dizer um pouco mais, a nossa audiência rotativa, explicando esses tipos de mediunidade para que as pessoas que desconhecem esse fenômeno, esse intercâmbio entre os dois mundos, quais são os tipos de mediunidade que nós poderíamos elencar? Nós poderíamos passar o dia aqui elencando a versatilidade da mediunidade, porque os fenômenos mediúnicos são os mais variados possíveis. Nós gostaríamos muito de recomendar aos nossos amados ouvintes que estão nos premiando com a caridade da sua atenção a leitura de O Livro dos Médiuns no capítulo da mediunidade. Se a nossa memória não estiver nos traindo, deve ser o capítulo 14 ou 15 da mediunidade. E ali nós vamos observar dois grandes grupos de mediunidade. Mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes. O que seria isso? A mediunidade de efeitos inteligentes seria aquela mediunidade através da qual os espíritos se manifestam de uma maneira mais intelectiva, nós diríamos assim. Como, por exemplo, a psicofonia, onde o plano espiritual toma emprestado o aparelho fonador do médium e se comunica por intermédio do médium, ou então a psicografia, onde o plano espiritual passa mensagens escritas através da mão do médium. Esses fenômenos são muito interessantes. Tem também os fenômenos de vidência, onde o médium consegue vislumbrar a presença do plano espiritual, muitas vezes até vendo a presença de entes queridos desencarnados que se apresentam através do seu perispírito, através do seu envoltório espiritual. Também os fenômenos de audiência, isso é muito comum, por exemplo, a mediunidade auditiva é muito comum nas reuniões de desobsessão, quando o esclarecedor encarnado que está conversando com a entidade que precisa de uma elucidação, esse esclarecedor, profundamente inspirado pelo plano espiritual, ele ouve o plano espiritual falando: olha, fala para este irmão fazer assim, assim, assim. Fala para este irmão seguir este ou aquele caminho. A criatura que entrevista
os assistidos no plantão de orientação das casas espíritas, o chamado atendimento fraterno, ela muitas vezes tem também a mediunidade de vidência e de audiência. Quando o assistido está relatando a sua dificuldade, muitas vezes nos é mostrado a realidade daquela criaturinha. Claro que nós não vamos falar isso para a pessoa não se assustar. Até porque o assistido às vezes pode nem ser espírita e de repente o entrevistador pode criar um trauma na cabeça da criaturinha. A mediunidade de efeitos físicos foi exatamente aquela mediunidade através da qual toda a estrutura da doutrina espírita foi levantada, foi erigida. Quando os espíritos se manifestam, provocando ruídos, provocando deslocamento de objetos e às vezes até o deslocamento do próprio médium nos chamados fenômenos de levitação. Então, a versatilidade, meus irmãos, é muito grande. Vocês me perdoem, porque quando eu engato uma segunda aqui, eu começo a falar e não paro mais, porque o assunto é fascinante. Perfeito. Mas nós estamos, Hilário, com uma contribuição muito importante aqui nos nossos telefones, que é o Marinho Bardella, que também da sua residência interagindo conosco aqui no Semana Boa Nova. Marinho, muito bom dia. Que saudade estarmos todos juntos aqui. Bom dia, Flávio. Nosso bom dia, querido Fernando. Nosso bom dia e um grande abraço ao nosso amigo Rocha, que encontra-se aí ajudando a produção de mais uma edição do nosso programa. É sempre uma alegria estarmos todos juntos, apesar de fisicamente separados, nessa tarefa que apreciamos tanto e há tanto tempo. Marinho, esse tema é fascinante, né? E orientar, né, o nosso ouvinte, trazer a reflexão do processo do desenvolvimento mediúnico, da educação mediúnica nos momentos de isolamento social. O que você teria para dizer para os nossos ouvintes, os médiuns ainda jovens, que estão no processo inicial do entendimento dessa faculdade, nesse momento, como comportar-se, como agir e quais os caminhos que devam ser seguidos? Eu acho que as considerações que foram já colocadas no ar aqui hoje estão todas muito alinhadas, muito corretas e precisam ser reforçadas. Realmente estamos vivendo um período bastante propício para as nossas reflexões, para as nossas introspecções, para percebermos como que nós podemos interagir com o plano espiritual, apesar de nós não estarmos muitas vezes numa mesa mediúnica propriamente dita. O que me ocorre dizer, Flávia, é que se nós observarmos como começou a divulgação dos fenômenos mediúnicos na época de Kardec, nós vamos ver que eles começaram pelos efeitos físicos, as mesas girantes. E logo em seguida, nós começamos a perceber que essa prática dos efeitos físicos foram sendo substituídas, foram sendo evoluídas para os fenômenos ou para os momentos de transe mais intelectual, não é? Através da psicografia e através da psicofonia. Nós vamos ver, por exemplo, nos relatos que Allan Kardec fez, na vasta coleção da Revista Espírita, quantas interações, quantas comunicações, quantas informações não chegaram do plano espiritual por espíritos que utilizavam ali a psicofonia, por exemplo, né? Isso já está fazendo 150 anos, 160 anos. Vamos verificar também com Chico Xavier, quando ele estava no início da sua mediunidade, que os fenômenos físicos também eram muito intensos, eram muito frequentes. As materializações luminosas, como ficaram conhecidas. E logo em seguida, o seu mentor espiritual, Emmanuel, lhe aponta que aquele tipo, ou aquela fase das manifestações físicas já estava passando e que era momento de se dedicar mais aos fenômenos intelectuais, à interação mais intelectual, mais inteligente da mediunidade. E agora, começo do século
do terceiro milênio, vamos assim dizer, tá certo? Nós estamos sendo solicitados a darmos mais um passo, né? Para que a mediunidade ela se sublime ainda mais, para que ela possa perceber que ela se passa no âmago da alma da criatura, que ela se passa dentro de cada um. É o momento da intuição, da inspiração. É o momento de nós sermos médiuns, como já foi dito pelo nosso irmão Rocha, não é? É o momento de nós estarmos servindo a Jesus, servindo ao próximo, com a naturalidade da nossa atuação em conexão com Deus, em conexão com a vida, né? Não que a mediunidade ostensiva não seja importante, ela vai continuar sendo importante, mas ela não é necessariamente o essencial para que uma casa espírita, para que um trabalho mediúnico exista. Os vários grupos mediúnicos que as mais variadas casas espíritas mantenham através dos recursos hoje da tecnologia, os grupos de estudo que são mantidos, né? Eles são muito importantes porque o exercício da educação mediúnica, entre aspas, do desenvolvimento, como nos ensinou o Fernando, vai ocorrer naturalmente, porque é uma questão de como é que nós nos abrimos como almas, como é que nós nos abrimos como espíritos para o divino, para o sublime, para sentirmos mais profundamente a presença espiritual, né? Então isso não se perde, ao contrário, isso se aprimora. É uma oportunidade muito grande que nós temos de aprendermos a nos mantermos em sintonia com o plano espiritual. É um momento que quase que é um momento de verdade em que nós estamos nos perguntando a nós mesmos que pensamentos que eu mantenho nas minhas reflexões, com quem que eu me conecto, que tipo de filme que eu quero assistir, que tipo de leitura que eu quero fazer, que tipo de preocupação que eu tenho, para quem que eu faço as minhas preces, quais são os amigos ou as pessoas que neste momento precisam de uma ajuda e que eu posso na minha prece diária estar me conectando com eles. É uma grande oportunidade para que nós repassemos e revisitemos tudo isso. E isso é desenvolvimento mediúnico também. É assim que eu vejo, Flávio, esse momento que nós estamos vivendo. Marinho, uma outra pergunta que eu acho muito importante para também o esclarecimento é se nós devemos forçar a mediunidade. O que você tem para nos dizer a respeito disso? Por gentileza, deu uma interrupção aqui. Você pode repetir a pergunta? Claro, Marinho. Nós gostaríamos de saber se nós devemos forçar a mediunidade, se isso é recomendado. Não, acho que em termos de mediunidade, nada é forçado. Tudo tem que ser espontâneo. Nós temos que respeitar o nosso crescimento interior, temos que respeitar a naturalidade das coisas, né? Nós temos que forçar, sim, a nossa disciplina. Nós temos que forçar, sim, a nossa observação, a nossa vigilância nas tendências que ainda apresentamos. Nós temos que forçar, sim, a educação superando as nossas imperfeições que ainda temos. E mesmo isso também sem nos violentarmos. Mesmo isso sem que nós, de alguma maneira, queiramos atropelar as coisas. Porque tudo se transforma, né? Tudo é um desenvolvimento. Então, na nossa doutrina, quando nós aprendemos, né, com o livro dos médiuns, principalmente, as obras subsidiárias, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, sobre a intervenção do Espírito André Luiz, com várias obras que falam da mediunidade. Nós temos obras primorosas de Divaldo Pereira Franco falando sobre mediunidade. Temos obras primorosas do nosso Miramês, através de João Nunes Maia, que fala da mediunidade, fala da mediunidade com segurança, fala da plenitude mediúnica. Nós não vamos encontrar em nenhum momento nada que force ou que procure queimar etapas nas coisas. A espontaneidade, sim, e o esforço na disciplina, o esforço na intenção
é o que prevalece nessa hora, Flávio. Perfeito, Marinho. Muito obrigado pela participação. Saudade imensa e espero que brevemente estaremos todos juntos aqui fazendo esse Semana Boa Nova, esse programa de 25 anos, sempre procurando levar aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, uma mensagem consoladora e de muito amor. Muito obrigado. Flávio, eu teria mais um minutinho só para um adendo? 5 minutos, Marinho. 10, quantos precisar. É a respeito do que a nossa companheira que encontra-se aqui ao meu lado nesse momento nos destaca, da importância de todo esse processo que nós encontramos desse distanciamento social. Eu prefiro usar o termo distanciamento do que o isolamento, porque a gente pode estar isolado fisicamente, mas não isolado mentalmente, nem isolado com sentimento. Os meios de comunicação, eles permitem que a gente não se isole tanto, mas infelizmente a gente está distanciado fisicamente um do outro, né? A importância nesse momento de aprimorarmos toda essa sensibilidade, esse desenvolvimento no lar, na família, né? A oportunidade que nós temos de, junto àquele próximo nosso que está em casa, né, fazermos esse trabalho conjunto que é muito importante. Isso não é um trabalho apenas íntimo de cada um, é também íntimo, mas é também junto àquele coração, aqueles corações com os quais estamos ligados diariamente. E preservar essa integridade, essa serenidade, preservar essa espontaneidade no desenvolvimento da nossa sensibilidade dentro do lar é algo muito importante também, claro. É apenas esse adendo que eu queria fazer e agradecer aí a oportunidade, renovar o meu abraço a todos vocês que estão aí na linha de frente. E aqui também vibrando, rezando para que logo nós possamos estar todos juntos novamente, conduzindo esse projeto de comunicação que há tanto tempo está no ar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Marinho. Bom dia, Marisa. Muito obrigado pela participação. Hilário, nós temos uma pergunta do nosso ouvinte que disse assim: os programas espíritas, né, nos dizem que esse é um momento de crescimento para todos nós. E os noticiários mostram um Brasil, nesse instante, distante de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Persistir no orar e vigiar seria o único caminho, a única postura que nós deveríamos seguir? O Brasil, neste momento, precisa das nossas orações. O fato da nossa pátria ainda apresentar as suas dificuldades que a caracterizam como distância do programa de coração do mundo, pátria do Evangelho, não nos isenta do dever de sermos patriotas e contribuirmos mais ainda com a força da oração. Então, esta postura de perseverar na vigilância e na oração é recomendada, mas não é a única, porque existe uma outra postura muito importante que nós não podemos esquecer dela: a exemplificação dos ensinamentos de Jesus. Cada um de nós, dentro das limitações que lhe são próprias, pode e deve ser um agente irradiador de saúde, um agente irradiador de esperança. Nós podemos irradiar a alegria de viver, a valorização da vida, o louvor a Deus, a gratidão ao Criador da vida, até por esta oportunidade, que é um grande crescimento espiritual, é um remédio amargo, é verdade, mas é o remédio que, se ingerido com disciplina, como a disciplina é necessária em tudo na vida, vai produzir a cura, vai produzir efeitos extraordinários na nossa vida. Vigilância e oração, envolvendo o nosso Brasil, as suas matas, as suas florestas, os seus campos, os seus prados, a sua natureza belíssima, envolvendo este país no aconchego do nosso coração, mas também a nossa exemplificação de amor, para que nós não sejamos aquela adjetivação que Jesus utilizou
em se referindo aos fariseus, sepulcros caiados por fora, mas por dentro cheio de sujeira e de iniquidade. Então, a oração e a vigilância é muito importante, mas a nossa exemplificação e perseverança no bem também não está fora do planejamento espiritual, até porque a nossa deficiência é suprida pelo acréscimo de recursos fraternos que jorram da espiritualidade para suprir essa carência. Flávio, Só um minutinho, agradecer a Raquel pela pergunta. E esse é o nosso programa Semeando a Boa Nova, que vai ao ar todos os sábados das 8 horas às 9h30. Você está ouvindo Hilário Rocha, o nosso entrevistado, que ele é da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. O nosso próximo programa, no próximo sábado, dia 25 de julho, será Equilíbrio Mental e o nosso convidado, o Mário Mas. Queria agradecer muito o apoio institucional da Torcisão, que a Torcisão é uma empresa de infraestrutura e construção civil. Para entrar em contato com a Torcisão e conhecer um pouquinho melhor o trabalho desta empresa, é através do www.torcisão.ind.br. Repetindo, www.torcisão, obviamente sem o tio, .ind.br. E se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, ajudando a construir essa nossa história, entre em contato conosco através do e-mail programa sbn@gmail.com. Diga lá, Fernando. é muito comum pensarmos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o título do livro psicografado por Chico Xavier, uma mensagem que vem por Emmanuel, né? Então a gente fica pensando, bom, se o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, é muito natural que a gente fique pensando que aqui só vai ter mordomia, só facilidade, gente sem problema, espíritos mais elevados, e na verdade não é nada disso. O Brasil é, sim, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, porque aqui foram enviados aqueles espíritos mais necessitados de trabalhar, de fazer. Então nós estamos aqui encarnados com um propósito no nosso país de fazermos o máximo para levar essa mensagem de esperança, para fazer a nossa transformação, porque aqui é o hospital para a gente. Nós estamos doentes, inúmeras encarnações, passamos fazendo coisas equivocadas. Chegou o momento agora dessa pátria nos abrigar, nos aceitar e fazermos aquilo que outros já fizeram. Porque é muito natural a gente ficar imaginando, lá na Finlândia, na Suíça, que é tudo bonito e tal, no Japão é tudo organizado, o povo se respeita. Eles aprenderam a se respeitar, aprenderam a ceder, a se doar, a ser bons. Chegou o nosso momento, então esta terra abençoada recebeu sim, tá? Desde a sua origem os índios, abrigando depois os exploradores, os portugueses, os italianos, os japoneses, os negros, todos os povos. Então abriga todos os povos necessitados dessa mensagem de Jesus. Então eu sou um privilegiado não para ter todo mundo me servindo, mas para servir. Há uma mudança de ótica que a gente tem que ter. Eu estou aqui para servir, como a mensagem de São Francisco, que eu faça mais do que eu receba. E na verdade, toda vez que eu faço algo, proponho bem, eu recebo muito mais. É amando que é amado. É perdoando que é perdoado. Então toda vez que você faz uma ação, aquilo vem em dobro para você. E se a gente não aprender isso, a gente vai esperar que esse partido político, que aquela casa espírita, esse templo religioso vá receber, vá resolver o meu problema. E as minhas dificuldades são responsabilidades minha. Eu tenho que fazer a minha parte. Perfeito. Hilário? As próprias condições mesológicas do nosso país, a própria influência ambiental do nosso país também nos mostra o quanto a nossa terra é abençoada. Nós mesmos, enquanto estamos aqui participando dessa bênção desse programa, já tivemos a felicidade de ouvir várias vezes bem-te-vis cantando lá fora, pássaros gorjeando numa mensagem até mediúnica, como se Deus estivesse dizendo para nós: meu filho, olha a beleza da vida, olha para o teu coração,
desperta, levanta. E aqui neste país, nós temos verdadeiras exuberâncias da natureza, nós temos a oportunidade de conhecer lugares lindíssimos, onde até a influência espiritual se faz de uma forma muito intensa. Temos a possibilidade de uma miscigenação maravilhosa, onde criaturas dos mais diversos credos, das mais variadas raças, convivem de uma forma relativamente pacífica aqui na nossa terra. Lá na nossa fraternidade mesmo, nós temos a oportunidade de acolher irmãos nossos de outras denominações religiosas, mas que vêm se instruir, que vêm ouvir uma palestra, que vêm receber a bênção de um passe e saem de lá felizes. E não se faz a cabeça de ninguém, não se faz proselitismo nenhum. Então, por essas condições todas, nós estamos numa terra abençoada. O Brasil é um país abençoado, como são todos os outros, porque o privilégio não existe nas leis de Deus. Mas toda essa condição da nossa terra mostra que nós temos condição, sim, de exportar o Evangelho e muito bem embalado para além das nossas fronteiras. Perfeito. Fernando, como está a nossa participação nas mídias sociais? Lembrando ao nosso ouvinte que a sua interação é muito importante para ajudar a construir o Semeando a Boa Nova. Entre em contato conosco através do Facebook, do Instagram e também pelo WhatsApp no DDD 11 997 666 555, que a Suzete está lá a postos esperando a sua mensagem. Então, a Iraci Batista entrou em contato conosco, a Vera Lúcia também entrou em contato conosco, mandando um abraço, falando que o programa está muito bom. Turíbio participou aqui conosco também, Gisele Estela mandando um abraço também, Elizabeth Pereira desejando bom dia, Andréa Oliveira, Esmeralda Alcade, o Walter Pag, ele fala que o programa está excelente, com ótimos esclarecimentos. Tem uma outra pergunta aqui, viu, ô Flávio? Claro, pode fazer pro Hilário que ele está preparado. O Rogério está fazendo a pergunta assim: nesses tempos desafiadores aparecem muitas mensagens, porém, como os médiuns devem se policiar e filtrar essas mensagens? Em primeiro lugar, o nosso abraço ao nosso querido Rogério, grande amigo nosso, e a nossa gratidão pela pergunta enviada, aliás, extremamente oportuna. É bem verdade que nesses tempos desafiadores nós recebemos uma verdadeira enxurrada de mensagens, principalmente por WhatsApp, por YouTube, mensagens que muitas vezes vêm assinadas por vários espíritos de outro planeta, de egrégoras das mais variadas denominações, alguns até se denominando o próprio Cristo, outros se denominando Maria de Nazaré. E muitas vezes, ao analisarmos essa mensagem, com todo respeito, meus irmãos, são mensagens que recomendam aquilo que nós já estamos cansados de aprender em décadas e décadas de trabalho espiritual. Então, a nossa recomendação, e longe aqui a nossa postura de ser donos da verdade, que efetivamente não o somos, não estamos aqui para alardear conhecimentos doutrinários que também não possuímos, mas a nossa recomendação é que nós prestemos muita atenção, lembrando da recomendação de Erasto, discípulo de Paulo, que foi passada a Kardec no Livro dos Médiuns. É preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira, porque essa mentira, se aceita, muitas vezes pode trazer consequências gravíssimas, muito dolorosas para nós. A recomendação do Evangelho é clara. Kardec é muito claro na codificação e nos 12 volumes da Revista Espírita. Tudo deve ser passado e analisado sob o crivo da razão. Aquilo que for dissonante do Evangelho, aquilo que entrar em rota de colisão com a codificação, nós precisamos rejeitar com muito critério. Até porque nós sabemos que, infelizmente, existe a influência negativa da mídia,
que é uma influência negativa mediúnica, inclusive, passando o medo, passando o pavor, passando o desânimo, mostrando uma cultura de fim de mundo, de apocalipse, de término de tudo, de destruição. Então vamos prestar muita atenção e nos aproximar cada vez mais de Jesus e de Kardec, porque fora de Jesus e fora de Kardec só existe pânico e perturbação. Nós estamos com uma participação muito importante. Hélio Delanossi, nosso amigo querido. Hélio, seja muito bem-vindo. Como você está? Bom dia, Flávio. Tudo bem comigo, com você também? Estou aqui feliz vendo você e a participação de Lário aí do Rocha, sempre muito esclarecedor. O Fernando, afiadíssimo, né? Aí, então, muito bom. Estamos aqui dispostos a participar também. Nós estamos com um probleminha técnico, Hélio. Nós vamos fazer mais uma ligação para você e tentar que essa mensagem seja passada para nós um pouquinho mais alto para que a audiência consiga nos ouvir. Eu vou pedir para o Fernando dar uma passadinha nas mídias sociais, ver se tem mais alguma perguntinha para nós, enquanto nós fazemos uma outra ligação para você. Flávio, tem uma pergunta aqui que eu vou até jogar para você, viu, Flávio? Claro. Está falando com relação à mediunidade. Eu posso desenvolver a mediunidade, ou melhor, a pergunta está sendo feita aqui pelo Carlos, se ele pode exercer a mediunidade dentro da casa dele, nesse momento de pandemia. Carlos, muito obrigado pela pergunta. O que nós esclarecemos durante todo o programa, que o desenvolvimento mediúnico, principalmente aquele ostensivo, ele é desaconselhado nesse momento para ser feito em nossos lares. Em virtude da assistência, da proteção, da ambiência que a casa espírita proporciona aos médiuns. Então, para que nós, em nossos lares, tenhamos um comportamento de estudo, de oração, de prática do evangelho, de atendimento das condições vibracionais a todos os necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, esse é o papel fundamental para o médium nesse processo de distanciamento social. E uma outra questão também muito importante é manter a nossa sintonia de positividade, de pensamento elevado e de sintonia com coisas positivas e boas, evitando a atribulação, evitando os pensamentos negativos que nos prejudicam moral e inclusive espiritualmente. Hélio, consegue nos ouvir agora? Hélio Delanossi. Nós estamos com um probleminha técnico aqui na conversa com o Hélio Delanossi. Nós vamos tentar mais uma vez. Flávio, estamos chegando até nos instantes finais do nosso programa. Nós iremos tentar mais uma vez. Flávio, falando nessa questão da mediunidade que o Carlos fez a solicitação aqui, será que eu devo praticar mediunidade dentro de casa, mesmo nesse período de pandemia? Obviamente que a recomendação é não. Não de uma forma ostensiva, porque, obviamente, quando nós vamos numa casa espírita, tem todo um aparato, uma proteção, uma orientação para que isso se dê com mais segurança. Por um outro lado, volto a dizer que a mediunidade é uma constante. A gente recebe, sim, a influência, mas a gente tem que ficar... Bom dia, acho que nós estamos conseguindo contato com você. Agora está chegando aí, eu estou ouvindo vocês bem. Perfeito, Hélio. Então, bom dia a todos, quem está, aos nossos ouvintes e a vocês aí da mesa. Está muito bom o programa, o Hilário muito esclarecedor. Que bacana, Hélio. É muito esclarecedor. O Fernando afiadíssimo aí, né, nas intervenções dele. E está perfeito. Que bom. Hélio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você auxiliar aqui nas nossas respostas, que é como fica a continuidade do tratamento desobsessivo que estavam sendo feitos nas casas espíritas. Nesse momento de distanciamento social, como o frequentador, a pessoa que estava passando por esse tratamento, deva se comportar? Olha, para nós que éramos acostumados a participar dos cursos mediúnicos, estamos há muito tempo na doutrina, nós sabemos que isso não tem nenhum tipo de interrupção, mesmo porque
já dávamos os passos à distância, já tinha os passos à distância. Os atendimentos no grupo mediúnico, nós fazemos pessoas que não estão presentes lá no grupo mediúnico, atendemos essas pessoas, né? Durante o trabalho mediúnico, que ela até soubesse que estava sendo tratada. Então não há nenhum tipo de interrupção lá, não muda nada. Não há necessidade da presença física da pessoa para que ela possa ser atendida e receba os benesses da espiritualidade. Eu até acredito, me aprofundando um pouquinho mais, que essa parafernália de recursos eletrônicos que nós temos hoje, celular, computador, tablet, laptop, etc., não passa de mais um acréscimo de misericórdia do Pai para nos dar assim a possibilidade de nós percebermos que nós não precisamos deslocar fisicamente para estarmos com os nossos confrades, que é possível essa interação com os nossos confrades, com os nossos amigos e parentes, mesmo que não precisa ser fisicamente. E isso nós fazemos naturalmente durante o nosso sono físico. Toda vez que nós dormimos, nós deixamos o corpo físico ali na cama e vamos embora, vamos nos comunicar com os nossos amigos, vamos para onde nós quisermos. Ou seja, nós estamos sempre onde está a nossa vontade. E nós temos casos de relatos de pessoas, por exemplo, que usaram a pomada do vovô Pedro, né, que é uma pomada que é até produzida pelo grupo semeador também. Pessoas que, quando a pomada acabou, ela continuou usando o potinho vazio, passando a mão dentro do potinho, mentalizando como se tivesse a pomada, e teve os mesmos resultados como se estivesse passando a pomada. Ou seja, tudo é mental. Tudo na nossa mente, está tudo dentro daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos. O que nós acreditamos é verdade, existe. Então, a vontade é fundamental para que nós possamos continuar recebendo os benesses da espiritualidade. E não seria natural, né? Deus não permitiria que um recurso natural como a mediunidade só pudesse ser exercida em grupo. Mesmo porque se nós voltarmos, não precisamos voltar muito tempo atrás, não tinha nem grupo espírita, existia, né? Porque havia perseguições para que eles existissem. As coisas acabavam acontecendo na casa do médium. As benzedeiras, né? Quantas benzedeiras que as parteiras, certo? Essas pessoas todas que trabalharam isoladas, sozinhas, e acabaram fazendo um trabalho fundamental para as necessidades da população da época. E aí foi sendo possível, chegou a casa espírita. Hoje nós nos reunimos na casa espírita, ela é um conforto, é fundamental, é muito bom, que se chama centro espírita, né? Por que é centro? Porque quando se deslocam os espíritas, né, para aquele centro, para trocar experiências ali naquele momento. Mas isoladamente nós somos tão fortes quando somos assim, quando estamos em grupo fisicamente, né? Perfeito. Hélio, muito obrigado pela participação. Como disse ao Marinho, logo estaremos todos juntos novamente, construindo, desenvolvendo o programa Semana Boa Nova. Um feliz final de semana aí para você. Hilário, para todos aí, um bom dia. Muito obrigado, Hélio. Hilário, nós temos mais uma pergunta de uma ouvinte, a Carla, que diz assim que ela é médium e neste momento ela anda sentindo muito a presença dos espíritos em sua casa, querendo dar comunicação. Isso tem perturbado muito a Carla e ela pergunta o que ela deva fazer. Deve se colocar em oração e em estudo. Nós sabemos que isso é uma dificuldade muito frequente na vida dos médiuns ostensivos. Até porque o médium, ele é médium em todos os lugares onde ele se apresenta. O próprio Divaldo Pereira Franco muitas vezes sentia a presença do plano espiritual nos locais onde ele trabalhava. Chico Xavier também várias vezes se defrontou com a presença do plano espiritual quando trabalhava no Ministério da Agricultura. Então, o que esses médiuns nos orientam e o que nós temos percebido ao longo de toda a presença em centro espírita, em tarefas mediúnicas, é que
esta presença do plano espiritual nos nossos lares, ela deve ser controlada com muita oração e com muita paciência, conversando mentalmente com os amigos espirituais, com os companheiros que querem se comunicar, no sentido de que o nosso lar, por mais higienizado que ele seja, por mais espiritualizado que ele se apresente, por mais moralizados que sejam os habitantes do lar, não é o local adequado para a manifestação do plano espiritual, porque no nosso lar nós não temos toda a cúpula, todo o aparato técnico que existe na casa espírita. Então, o Marinho, inclusive, Hilário, ele faz uma contribuição para que a Carla também procure o aconselhamento aos médiuns mais experientes, os dirigentes da casa em que ela frequenta, que isso para que ela possa minimizar um pouco esses sentimentos e essas sensações que ela vem enfrentando. Isso é muito importante, procurar a orientação dos nossos dirigentes, dos nossos companheiros mais experientes e também mentalmente conversar com essas entidades para que elas sejam direcionadas para o trabalho na casa espírita. Perfeito. Porque o distanciamento social não inibiu o plano espiritual de trabalhar. Claro. Então, os trabalhos na dimensão espiritual da casa, eles continuam acontecendo. Nós fechamos a porta aqui do semeador, vamos embora para as nossas residências, mas o plano espiritual continua utilizando esse recinto para vários trabalhos. Perfeito. Que se desenvolvem aqui sem solução de continuidade. Então, a nossa querida Carla, além de se colocar em prece, além de buscar a orientação de dirigentes e de médiuns mais experientes, pode também conversar amorosamente com esses companheiros espirituais para que eles procurem os trabalhos da casa, que certamente serão muito bem acolhidos pela equipe desencarnada da casa. Perfeito. Hilário, Fernando, queria propor nos instantes finais, nós temos 5 minutos para o término do nosso programa, nós fazemos um jogo rápido ainda de algumas perguntas que estão conosco para que nós pudéssemos ser mais breves nas respostas. Fernando, como fica essa situação da recomendação para os grupos mediúnicos na continuidade dos trabalhos e das atividades no momento de distanciamento social? Devem permanecer as reuniões, obviamente pelos meios de comunicação que nós temos, a Zoom, a WhatsApp, entre outros, sem a manifestação propriamente dita espiritual, porque, como já foi falado aqui, a gente precisa ter uma proteção maior. Então, nesse momento, permanece sim as leituras, os estudos, sem a manifestação. Perfeito. Hilário, e o que o médium pode fazer nesse período para buscar o autocontrole da sua mediunidade? Deve estudar bastante, deve aproveitar os instantes disponíveis para a leitura, para a oração e valorizando a convivência familiar. Perfeito. E essa pergunta, Hilário, a gente pode render mais alguns minutinhos, mas entender qual é a importância da mediunidade com Jesus. É capital, é fundamental. Nós costumamos dizer, e isso é uma frase nossa agora que os companheiros não têm o dever de concordar, a mediunidade é cristocêntrica. Aprendemos com Herculano Pires, o grande divulgador do espiritismo. Mediunidade é sensibilidade, mediunidade é comunicação. Sensibilidade que nos remete ao Evangelho, comunicação que nos mostra o sol de Jesus, o dinamismo do Cristo tomando conta da vida terrena. Mediunidade com Jesus é mediunidade educada com amor. É mediunidade educada à luz do Evangelho, sob os auspícios da doutrina espírita. Tem tudo a ver com a transformação interior da criatura, como conhece-te a ti mesmo, com a dignidade da pessoa humana, e com a promoção social através do Evangelho de Jesus. Fernando, indicação de livros para os nossos ouvintes e depois nós publicaremos no Facebook essas indicações também. Olha só, eu particularmente eu trouxe um para aqueles que querem se aprofundar ainda mais, que é da série do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Eu já adianto, é bem
vasto e principalmente bem difícil. A gente tem que estudar realmente, não simplesmente ler. É diferente de você ler simplesmente um livro de romance, que tem uma historinha. Aqui é estudo mais profundo. Então, mecanismos da mediunidade eu sugiro. Hilário, nós poderíamos dizer também do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, do Pentateuco Kardeciano? Fundamental. O estudo da literatura subsidiária da doutrina espírita não dispensa a leitura metódica e sistemática de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Recomendamos também a coleção da dona Ivone Pereira, particularmente Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível, Ressurreição e Vida. São livros extraordinários, onde nós vamos recolher muitas lições, mas que não dispensam o estudo e o acompanhamento de O Livro dos Médiuns e também da Revista Espírita de Kardec, que é um verdadeiro laboratório de experiências mediúnicas. Hilário, uma palavra especial para o tema de hoje, mediunidade no momento de isolamento social, e as suas considerações finais. Aprendi com Herculano Pires que mediunidade é sensibilidade. A palavra especial seria sensibilidade. E educando as fibras mais íntimas do nosso coração e apurando a sensibilidade, nós gostaríamos de agradecer imensamente essa oportunidade de aprendizado que nos foi dada na manhã de hoje e abraçar em profusão de alegria os nossos queridos ouvintes. Perfeito. E os ganhadores do dia de hoje, dos nossos livros que são gentilmente cedidos pelo Ideal e pela Fonte Viva, foi o Luiz Diniz e a Iraci Barbosa dos Santos, que assim que nós retornarmos às nossas atividades normais, poderão ser retirados aqui no Núcleo Espírita O Semeador, das quartas-feiras das 20 horas às 21h30 e aos sábados das 10 horas e às 11h30. Nós ficamos na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, em Santo André. Relembrando aos nossos ouvintes que nós ainda não estamos em atendimento normal. Nós estivemos hoje com o tema Mediunidade durante o isolamento social, o convidado Hilário Rocha, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. E o tema do nosso próximo programa, no sábado que vem, dia 25 de julho, das 8 horas às 9h30, será Equilíbrio Mental, com o Mário Mas. E você fica conosco através do nosso site www.semeador.org, onde todas as nossas exposições ali também estão gravadas. E sintonize, a partir de hoje, às 10 horas, o nosso programa na www.webradioossemeador.org. E reveja também os nossos programas no Facebook e no Instagram. E uma boa semana para você, ouvinte.